gente vai começar falando, claro, sobre a briga entre o empresário Elon Musk, sim, ele sempre, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A briga que começou na semana passada ainda vai dar muito o que falar, né? Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Quem não lembra, gente? A pagelança. Falar, porque hoje é dia do indígena. Isso. Não tem dia mais apropriado para cantar essa música. É verdade. E aí, essa briga que começou na semana passada ainda promete dar muito o que falar, porque nessa semana a Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Estados Unidos publicou uma série de documentos que foram enviados ao X, relacionados ali às decisões para a suspensão de perfis. Não se sabe se por ignorância ou por mau caratismo, mas, segundo o Supremo, o que se pensava que eram documentos sigilosos de decisão do Supremo, na verdade, eram os ofícios que foram enviados ao Twitter para a retirada de perfis do ar. Que falta faz a carteirinha da OAB, né? Nossa Senhora. No caso, ficou bem evidente que eles não têm muito um pessoal que conhece Brasil para poder assessorar eles. Porque vale lembrar, inclusive, que o que aconteceu foi o representante jurídico e administrador do X no Brasil, o Diego de Lima Gualda, renunciou ao cargo no dia 8 de abril. Coincidentemente, 2 dias depois do Musk começar a criticar o ministro Alexandre de Moraes. O que ele falou? Olhou pro negócio e falou, eu tô fora. Eu tô fora disso. Esse rojão eu não acendi, eu não vou segurar. Bom, o que a gente sabe até o momento é brasileiros, são brasileiros, com relações estreitas ali com as ideias do Elon Musk. Eles foram aos Estados Unidos poucas semanas antes de toda essa confusão começar. A gente falou disso no Rivo News da semana passada, né? Eu tô falando aqui daquela comitiva de bolsonaristas que foi lá para Washington e que segue querendo convencer os americanos de que o Brasil passa por uma ditadura. Além disso, como a gente também comentou na semana passada, essa discussão não está acontecendo nesse momento por acaso, né? Ela atende muito ao tempo da política americana e um revival ali do trumpismo às vésperas da eleição presidencial de lá. Se fosse mesmo uma briga, né, de valores e virtudes, como o Musk está querendo pintar, a coisa seria bem diferente. Até porque nessa semana, por exemplo, um órgão eleitoral da Índia, aquela que é o I do BRICS, determinou a retirada de posts políticos em meio à corrida eleitoral por lá, e o Twitter acatou, disse que vai obedecer. Reclamou, mas diferente do que fez aqui, disse que vai obedecer. Não teve post xingando Narendra Modi e nem o judiciário da Índia, porque o tom lá costuma ser um pouco mais elevado do que da política brasileira. Porque Musk foi encontrar o Narendra, grande amigo, né? Então, assim, a princípio não é nenhuma ameaça, como ele diz. Pois bem, esse documento que foi revelado, ai meu Deus, que questiona a autonomia do Supremo, chamado de o ataque à liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso do Brasil, tem 540 páginas. E é assinado por quem? Pelo deputado republicano Jim Jordan, aliado de longa data do ex-presidente Donald Trump. E só como curiosidade, gente, o deputado foi um dos que contestou as eleições presidenciais lá de 2020, entre Trump e Biden. Ele é considerado totalmente intransigente e agressivo com seus colegas de legislativo, inclusive, às vezes, do próprio Partido Republicano. E ele nunca, jamais, em tempo algum, usou a palavra Brasil nas suas redes. Vale lembrar que em outubro de 2022, esse cara escreveu o seguinte: 2 coisas que a esquerda odeia: Elon Musk e a primeira emenda, a tal da que garante a ampla proteção à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, assim, o cara já é, tipo, parça de Elon, o cara nunca falou do Brasil, aí, de repente, ele começa a falar do Brasil justamente quando o Elon não pode ficar revelando coisas, né? Porque não pode, pela justiça brasileira. Tô querendo dizer que o Elon Musk pode ter pegado os documentos e falado, divulga aí para mim, amigo.
Não tô querendo dizer nada, mas assim... Eles gostam muito da primeira emenda, que é a da liberdade, mas eles podiam usar mais a quinta, que é do silêncio. Pois O direito ao silêncio, Vou a gente ia invocar, gostar bastante. que a gente vê nos filmes, né? Vou invocar aqui a quinta emenda. Isso. Vou ficar silente. Mas voltando aqui para o nosso quintal e para o que a Cecília estava falando lá em cima, sobre o caráter do documento que eles estão usando como se fosse uma ordem final, depois me corrijam, por favor, que eu não entendo muito essa parte de juridiquês. Minha carteirinha da OAB eu nem tirei. Ainda tá. tá na Ontem- provisória. O Supremo divulgou uma nota e o que eu achei muito interessante foi a comparação que eles fizeram, apesar de exatamente o texto ainda fica muito essa coisa do juridiquês chato. Pois Mas é. a Que a gente não comparação entende foi... muito. Mas, basicamente, é como se tivessem divulgado o mandado de prisão e não necessariamente o resultado A decisão É. que daquela embasou. decisão de pós-julgamento. É um né? Uma ofício, coisa né? assim. E não a fundamentação da decisão. Isso, não revelou. Informativo, Isso. digamos assim. O que a gente precisa entender é que todas as decisões tomadas pelo Supremo, apesar da gente achar que não, são fundamentadas como prevê a Constituição, porque a gente tem uma. Tem, Né? A tem, gente esquece tem. às vezes também, mas existe uma. E no caso de processos sigilosos, como é o caso desse Sim. que o Elon Musk está aí querendo jogar na cara do Xandão, só as partes têm acesso a essa fundamentação. Tem acesso. Sim, Olha a diferença. Elas Sim. têm acesso. Tem Esse é o acesso. ponto. Exatamente. Ao menos os advogados sabem. Claro. Como Exatamente. ele está sem aqui no Brasil desde 8 de abril, pode ser Mal assessorado. Mal assessorado, né? até que ele está tentando ali acertar alguma coisa. Tá. Então vamos ver o que ele tuitou numa indireta ali para Alexandre de Tá Moraes. bem afiadinho, Deixa eu né? chamar Vamos a ver. imagem. O que? Como é que ele tá bonito? De Moraes absolutely interfered with the Brazil elections. Ou seja, De Moraes, eu amo que ele acha que De Moraes é De Moraes é o sobrenome. É É o como a sobrenome. gente chama aqui, né? Totalmente, Nickname. com certeza, totalmente, interferiu totalmente nas eleições brasileiras. O nome disso, inclusive, eu acho que é presidente do TSE, não é? Tem Eu acho que tem esse cargo. Tem. Inclusive, a gente dá posse pra pessoa, tem cerimônia e tal, né? Tá. Sim. Eu queria só falar um pouco da reação do que a gente tem aqui no Brasil, que são os radicais conservadores, né? Que estão adorando a atenção que Bia estão recebendo. beijos. Bia obrigado. Beijos. Bia beijo. Ah, toda a galera, toda a Cabeça de galera. kiwi. Isso. A gente vai falar mais sobre o desmanche da Operação Lava Jato no país, mas quem começou isso foi o ex-procurador, ex-deputado Deltan Dallagnol. Melhor do que ex-deputado, eu gosto de deputado caçado. Eu gosto mais de designer de canvas. também. Ele meteu um textão maneiro, né? Atual professor de curso de PowerPoint, né? Ele mesmo. Põe aí pra gente o tweet Deixa eu do... ver. Assim, eu me recuso a chamar de tweet um negócio que tem 18 parágrafos. Exatamente, Mas, assim, a gente só minha- botou 2 pra poupar vocês. Pra poupar. E o que mais chama atenção é justamente o trecho que ele mesmo negritou. Eu quero compartilhar com você, Elon, a minha versão da história para que você tenha um conhecimento maior da escala do abuso, do autoritarismo e da vingança que a gente está vivendo hoje no Brasil. Tá. Eu não sei se eu vivo no mesmo país que ele Não. ou... Que Matrix é essa, Claro bonita? que não, ele é da República de Curitiba, né? É isso, Nós obrigado. somos da República Federativa do Brasil. É verdade. tem essa Inclusive, diferença. tudo bem, a pessoa assim, tem todo o direito à hipocrisia sem estar errada, né? Mas a gente também não pode deixar de comentar que durante a Operação Lava Jato, essa era a principal crítica ao que era feito nas decisões judiciais, que eram autoritárias, que eram Absolutamente. Por isso que a feitas à gente- margem do que a gente tem de habeas corpus, de mecanismos jurídicos. Por isso que a gente sempre repete aqui no Rivo News que esse país é um eterno dia da marmota. Porque os problemas eles continuam sempre os mesmos, eles só mudam de acordo com a ideologia de quem está naquele momento no poder. Sim. Então, se a gente pegar a Lava Jato 10 anos atrás, era a esquerda usando exatamente esse mesmo discurso
de que era vingança, de que era perseguição judicial, de que havia um estado de exceção no Brasil, toda aquela preocupação com a defesa do Estado democrático de direito, e agora a gente tem exatamente a mesma coisa acontecendo. E tudo bem, a Operação Lava Jato se mostrou ao longo da história, né? Porque a gente fazer análise do que aconteceu é muito mais fácil do que a gente fazer análise sim. do que está acontecendo. Então, assim, no início ali da Operação Lava Jato era quase que uma unanimidade, todo mundo apoiava, a imprensa Exatamente. apoiava muito, mas a gente foi descobrindo uma série de irregularidades à margem da lei Isso. que não funcionam na hora de você combater a corrupção. Você não combate a corrupção Com mais. com né? mais corrupção, Mas né? que também não negam o fato do que aconteceu De neste maneira país. nenhuma. A gente tem que sempre frisar isso. Pelo contrário, inclusive, né? A Lava Mas Jato, esse é o se não principal tivesse usado de subterfúgios ali à margem da lei para fazer o que fez, a gente teria um cenário político hoje completamente diferente, porque as coisas que foram descobertas e provadas, elas ocorreram de fato, mas elas deixaram de ter valor porque o processo em questão Foram não descredibilizadas. seguiu, isso, não seguiu o rito constitucional previsto. E vai assim, o que a gente também, o que eu separei pra gente comentar aqui também, os outros demais tweets, eles vão parecer um ataque à direita e que necessariamente na lógica binária que a gente tá aqui defendendo a esquerda. Não é o caso. Não é, definitivamente não é. Aqui a gente não consegue ser binário, tá, gente? É, Vocês é vão isso. ver que tem... Binarie, Cecília. Perdão, É isso. binárias. A gente tem ataque para todos os lados. A questão é Tá? que só quem tá se manifestando tem sido a direita, aproveitando justamente esse momento. Ué, óbvio. Surfando, né? Mas Hoje aqui é muito mais cedo- fácil ser oposição. Hoje cedo, a deputada Bia Beijos disse que os membros do Congresso sequer podem mencionar esse assunto sem sofrer multa, inquérito ilegais e a perda do mandato. A gente tem o tweet. E Obrigado. tudo em inglês E é tudo para em inglês, Elon ler. pra gastar o traduziu? curso da CCA. Ela só esqueceu de mencionar que ontem à noite ela mencionou esse assunto, ela comentou esse assunto e não está sendo alvo de cassação, não está sendo alvo. Eu imagino que ela não está nos inquéritos das fake news. Oi? Não sei. Se for Você pra coloca a mão no chutar, fogo, eu Gabriel? digo que tá. Mas eu não sei, eu não tenho certeza. E o melhor de todos, o tweet que assim me comoveu, que é o do nosso querido deputado. Não, você não vai invocar a linhagem dele aqui nesse Vai programa. sim. Pedro. Invoca sim. Invoca sim. Não sim. calem o Pedro. Quem chamar de príncipe vai ser convidado a fazer uma resenha Boa. valendo nota do livro É 1889. majestade. A gente não trouxe, a gente trouxe só o 1822, Eu do tenho Laurentino a trilogia. Gomes. Isso. Mas vai ter que fazer um valendo nota, É um isso, resumo. fichamento. Temos o tweet do Obrigado, É majestade. o Sabiá. A única coisa que eu tenho a dizer sobre o que É que a disse crase tá errada antes do tudo. o deputado... Também. Leu Que o é- tweet. O que ele disse foi, abre aspas, nesse momento que é esperado uma ação parlamentar a tudo que foi exposto ao mundo. Ajudaria muito o Centrão sair do governo. Da última vez que o Centrão saiu do governo, o Império virou república. Ah, sim. Por favor, do excelentíssimo majestado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Isso que a gente tá falando, né? Pra quem tá só ouvindo a gente tem que lembrar, né? É muito bom isso. isso. Muito bom, não existe. Mas esse é o Não, problema. O Império virou república e ele não deveria ser a favor de que o Centrão, né? É um monarquista parlamentar, Gabriel. Isso. Por que não no Brasil, que já tem tanta coisa, As né? incongruências, elas não vão parar por aí. E assim, gente, falando muito sério, ao que tudo indica, o que o Elon Musk está fazendo, hoje ele tweetou uma coisa tão bonitinha, foi ontem à noite. Os países deveriam parar de jogar foguetes uns nos outros, rockets, e enviar para o espaço. Ele é tão em prol da paz. Mas olha só, Musk, você faz dinheiro, você é poderoso, e a gente sabe que você quer brincar nesse tabuleiro, né? Ele tá testando, gente.
A gente tá servindo de joguete pra essa galera e a galera aplaude, Mas meu irmão. como É os porque eles Estados querem Unidos também. fazem com o Brasil há 524 anos. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, aquela coisa de esquerda, de anti-americanismo, nada disso. Adoro os Estados Unidos, inclusive. Mas é isso, né? A galera nos vê como uma republiqueta e, eventualmente, eles jogam um osso e a gente corre atrás do osso. O que eu acho só muito importante a gente falar, exatamente como vocês estavam falando, o Supremo divulgou uma nota, né, oficial em relação a isso, fazendo essa comparação que eu achei muito boa, porque ninguém nunca consegue traduzir direito o que eles falam, né? Aqueles ofícios impossíveis de se compreender. É aquilo que o Pedro estava falando. O que o deputado americano divulgou, é lógico, eu não vi as 500 páginas, tá? Mas de tudo o que eu vi, é que é como se tivessem divulgado só o mandado de prisão e não o ofício, a decisão que fundamenta esse mandado, né? É isso. E ele não precisa explicar para uma empresa por que ele está mandando censurar a conta. Isso quer dizer que a gente considera essas moções do Alexandre de Moraes corretas e justas? Nem sempre. Nem sempre. Não, eventualmente sim, eventualmente não. Agora, do ponto de vista jurídico, né, que é a grande celeuma que está todo mundo pedindo para que o mundo intervenha no judiciário brasileiro, não houve o descumprimento da Constituição na maneira como o Supremo agiu. Porque a leitura hoje, no mundo jurídico, é de que as redes sociais, por serem monopolistas, por conseguirem reunir o espaço de discussão, e são poucas empresas que fazem isso, que elas têm responsabilidade sobre o que é veiculado aí. E aí elas recebem essa decisão do cumpra-se, muito na linha do que o Supremo faz quando manda um ofício para a polícia. O Xandão ele não tem que argumentar para o policial que está indo lá cumprir mandado de prisão de por que ele está mandando prender o cara que fez XYZ. A defesa do cara vai ter acesso a tudo aquilo. Vamos entender, a pessoa que recebeu essa decisão, ela vai ter acesso a isso. Num processo sigiloso, isso não fica aberto. Não cabe à empresa precisar saber isso. Quem vai saber são as pessoas atingidas por isso. Porque o que aconteceu até hoje foi que havia um sentimento de colaboração das empresas para evitar que crimes... E aí a gente está falando dos mais diversos, de pedofilia, de tráfico de armas, de tráfico de drogas. Que elas estavam justamente, coibindo esse tipo de comportamento. E tudo isso no Twitter mudou depois que o Xandão, que o Musk comprou a plataforma. Isso. Inclusive, a gente falou muito sobre isso na eleição de 18 e de 22, que o próprio TSE fez um movimento bem incisivo, importante, de reunir todas as plataformas. Teve aquela disputa com o Telegram, que num primeiro momento disse, a gente não cumpre nada, mas depois entendeu que aqui tem lei e que tinha que cumprir a lei, né? E assim, o que a gente está vendo é uma coisa muito louca, porque é um princípio básico do Estado Democrático de Direito, de que decisão judicial se cumpre e depois se contesta. Isso, não existe você não cumprir uma decisão judicial. E aí, extrapolando justamente para a gente evocar esse passado do Brasil, isso não é de maneira nenhuma uma defesa da idoneidade do presidente Lula. Mas o presidente Lula aceitou a cadeia. Sim. É isso. Sim. Por 500 e tantos dias. A presidente Dilma aceitou o impeachment. Então, assim, as decisões... O Lula não... Lembra quando a Dilma queria colocar o Lula de ministro da Casa Civil e o Gilmar Mendes vai lá e coloca... Depois... Não. E assim, depois de um áudio vazado ilegalmente por Sérgio Moro, Gilmar Mendes vai lá e liminarmente proíbe a presidente da República de indicar um ministro. E inflama de novo todo o processo de impeachment que tirou ela do poder. Mas todo mundo aceitou. Lula não virou ministro da Casa Civil naquela ocasião. A Dilma largou o Palácio do Planalto quando ela foi empichada. E aí a gente teve um episódio muito bizarro essa semana, que tem tudo a ver com isso no Congresso, que foi uma audiência com o Exército, né, com os comandantes das Forças Armadas. E o Marcel Van Hatten, deputado do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ele basicamente estava instando os comandantes a um golpe de Estado, decisões querendo dizer que as Forças Armadas não deveriam cumprir as ordens que elas próprias considerarem ilegais. É o caminho da barbárie, gente.
O governo não é só o executivo. Não é só o governo executivo. É executivo, legislativo e judiciário. E as Forças Armadas estão subordinadas ao poder civil. A nossa Sim. Constituição de 88, ela vem nesse sentido inteira. Porque a gente passou os 20 anos anteriores apanhando no lombo, né? Aí, dito isto, gente, é importante que vocês sempre façam essa análise, sempre reflitam. A gente quer que vocês entendam o que tem por trás disso. E aí eu quero só comentar brevemente a fala do ministro Alexandre de Moraes, que ao falar sobre a mudança do Código Civil, as necessidades, fala, a gente era feliz e não sabia, sem rede social. Ô, ministro, tem tanta coisa importante acontecendo também em rede social, tanto movimento importante acontecendo em rede social, tanta gente aprendendo, estudando, divulgando causas importantes. Então, assim, não dá para olhar só para a rede social como um grande vilão da sociedade. Não! Tendo regras, obedecendo leis e cumprindo o que cada um deve cumprir perante a Constituição, rede social é uma coisa muito legal, sim, dá oportunidade para muita gente, sim, deixa as coisas saírem de um mesmo monopólio de pensamento e tal. O negócio é a gente conseguir toda a sociedade falar nas redes sociais e não só a direita. Não é mesmo? Se todo mundo debatesse de forma civilizada, talvez funcionasse melhor. E eu acho que vale a gente também dizer aqui no programa que tudo bem, aquilo que a própria ministra Carmen Lúcia falou depois da eleição, né? Ali depois do 8 de janeiro e etc., quando começou um burburinho de que as penas estavam sendo muito excessivas, né? Estavam prendendo por 18 anos gente que depredou lá os prédios da Praça dos Três Poderes, enquanto tem ladrões que ficam menos tempo e tal. E a ministra fez uma ponderação, ela disse é duro mesmo, mas é um momento de ensinar uma lição. Há quem concorde, há quem discorde, o Supremo pode ter se excedido um pouco, mas a gente precisa que as regras estejam mais claras também. Não dá para um ministro sair de ofício mandando fechar perfil no Twitter de quem não comete crime necessariamente. Exatamente. Porque, assim, se partir só da interpretação do ministro... vai ficar difícil. Aí fica complicado, né? Porque o Alexandre de Moraes não é o guardião da verdade. Ele é um dos 11 guardiões da Constituição. Isso Exatamente. ele é. Não tem muitos. Não temos muitos, mas não tem só um. Bem midiático. É isso. Tem gostado muito de aparecer e de tretar e essas coisas com Elon Musk. Quer dizer, qualquer país sério não ligaria, né? Muito para essa agora treta. Uma coisa bem aleatória, um comentário que eu acabei de ouvir o podcast do Alexandre de Moraes da Piauí essa semana. Você acha que esse movimento todo de midiático, dele aparecer e tal, ainda é um movimento dele querer voltar para a política de alguma forma? Não. Eu acho que não. Ele já esteve na política, eu acho que ele já viu que é... Falam que ele tem um perfil muito voluntarista, de ver problemas e querer resolver. Assim, inclusive, é uma mudança muito... é uma palavra bonita. É o que falam da Dilma, que ela queria resolver os problemas da economia, porque ela se apresentava, tanto que ele muda de perfil radicalmente, porque antes dele ir pro governo Temer, ele era um cara... Tinha tido cabelo. como... outra coisa. tido como mais enfático. Ele foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Sim. É isso. Bateu em secundarista. Mandou bater. Briga comigo que eu sempre trago essa história. E aí ele vai pro governo e agora no Supremo falam que ele é de esquerda. Assim, não dá para acreditar que uma pessoa tem uma mudança de coração tão rápido nesse período da carreira da vida pública. Totalmente. Eu acho que o voluntarismo explica mais. E é doido, né? Porque ele é voluntarista, mas ele é membro de um poder que age na passividade. É aí verdade. que entra, eu acho, essa coisa... E não na proatividade, É isso. especialmente a proatividade monocrática. Isso constitucionalmente falando, né? Que é a grande reclamação da oposição hoje, que ele é um cara que está agindo de ofício.